Olá pessoal de Cinessemia, tudo bem? Hoje vamos falar sobre intolerância. A intolerância é a incapacidade ou a falta de vontade de respeitar as opiniões alheias, as condutas, os comportamentos e até os pensamentos. Isso faz com que o ambiente social se torne algo hostil, desagradável, onde as pessoas não conseguem entender que a diferença não só existe, como é necessária. Vou começar falando sobre um filme chamado Faça a Coisa Certa, de 1989, do grande diretor Spike Lee. Ele é negro e ele compõe essa que eu chamo de uma metáfora moderna para a intolerância, na qual os negros são intolerantes com os brancos. Como assim? Eu explico. Um personagem chamado Bugging Out, interpretado pelo Giancarlo Esposito, ele costuma frequentar a pizzaria do Sal, interpretado pelo Danny Aiello. Ele um dia percebe que na parede da pizzaria só tem retratos de ítalo-americanos. E ele fica incomodado com aquilo porque na pizzaria do Sal, que está localizada no Brooklyn, um bairro negro, né, de Nova York, de maioria negra, não tem nenhum retrato de afro-americanos. Então ele começa a exigir que o Sal tire aqueles retratos de ítalo-americanos e coloque afro-americanos. E o Sal se nega e diz, olha, não, é a minha pizzaria, se você quiser retratos de afro-americanos, abra a sua pizzaria e faça isso. Bom, isso gera um desconforto ainda maior, o Bugging Out sai reclamando, ele é expulso da pizzaria e ele propõe um boicote à pizzaria do Sal. Então, a partir daí começa um ato de intolerância, um ativismo por parte do Bugging Out contra o Sal, e aí os negros vão se tornando intolerantes aos brancos, aos asiáticos e a outras etnias presentes ali no bairro. Em determinado momento, o Bugging Out fala para um outro personagem que é negro, mas que trabalha para o Sal, diz para ele, continue negro, em inglês, stay black. Um outro ainda diz, fale de negro para negro com ele. Então, frases como essa, que por um lado causam riso, por outro lado manifestam toda a raiva, que é o sentimento preponderante na intolerância. Essa incapacidade de empatia, de se colocar no lugar do outro, de entender que o outro também merece estar ali, ocupar aquele espaço, desempenhar aquela função, enfim, merece viver e ser feliz tanto quanto qualquer um de nós. Então a empatia é entender que o outro é outro e que eu sou diferente dele e tem direito de ser diferente, assim ele tem o mesmo direito. Talvez a intolerância ela tenha a ver com a nossa condição, né? A indignação da nossa condição, ou a incapacidade da nossa condição de realmente nos conectarmos com os outros num nível mais fundamental e sair daquela superfície, né, do bom dia, do oi, daquela coisa mais protocolar, né, os cumprimentos protocolares de todo dia. Por quê? Porque a partir do momento que eu sou intolerante com alguém, é como se eu escolhesse um lado. Quando eu escolho um lado numa questão, por exemplo, direita ou esquerda, é como se eu já me colocasse necessariamente como oposição ao outro lado, diferente daquele que eu escolhi. Então isso é ruim, isso socialmente não acrescenta nada, né? Um decréscimo para a nossa condição, para a nossa sociabilidade. As pessoas, em geral, elas renegam aquilo que elas ignoram. Às vezes elas renegam até aquilo que elas são. Elas enxergam em alguém aquilo que elas são e elas afastam isso, elas repudiam e rejeitam isso. E aquilo que elas ignoram também, e consequentemente aquilo que elas temem, aquilo sobre o qual elas têm algum receio. Então nós estamos vivendo um tempo tão complicado que nós podemos ser acusados de qualquer coisa por dizer qualquer outra. Então qualquer coisa que eu diga eu posso ser acusado, posso ser encaixado dentro de um ismo, né, ou sexista, ou racista, ou homofóbico, ou qualquer coisa dessa linha. Então nós estamos vivendo assim, um período muito complicado, que qualquer discurso ele não é suficiente revisar o discurso, porque qualquer coisa que você diga você pode ser acusado.
e é um pouco isso que Faça a Coisa Certa trata. O outro filme, Crash No Limite, de 2004, traz vários personagens, um mosaico, na verdade, de situações que manifestam a intolerância. Então, eu vou destacar 3 rapidamente. A Jean Cabot, interpretada pela Sandra Bullock, o John Ryan, interpretado pelo Matt Dillon, e o Farhad, interpretado pelo Shaun Toub. Ora, a Jean Cabot é uma mulher branca, rica, que tem receio dos negros de ser assaltada por negros no meio da rua, até que um dia isso acontece. O John Ryan é um policial que ele tem um ressentimento por negros que estão em cargos acima do dele. E aí ele geralmente trata as pessoas negras que têm mais dinheiro ou que têm uma posição superior a ele de forma muito negativa, de forma muito ríspida e rude. E o Farhad é um homem do Oriente Médio, libanês, que ele trata as pessoas mal. Então ele acha que os chicanos, que são os mexicanos que vivem no México, né, ele acha que eles são todos ladrões. Num determinado dia, quando um deles vai arrumar a porta do seu estabelecimento, ele começa a xingar o rapaz e dizer que o rapaz só está querendo extorquir dinheiro dele, que o rapaz diz que a porta tem que ser trocada e ele fala, não, só deve ser consertada e tem como consertar, você está querendo me extorquir dinheiro. Então, uma série de intolerâncias, todos eles calcados, né, na questão étnico-racial. O nome do filme Crash, né, é colisão em português, porque faz referência ao fato de que a intolerância faz com que todos colidam no mesmo espaço. Se as pessoas forem intolerantes com aquilo que é diferente, com aquilo que elas discordam ou não aceitam, isso vai gerar para elas uma situação de colisão. Né? As pessoas vão começar a bater de frente, vão começar a realmente entrar em atrito, em conflito maior uns com os outros. Então as pessoas elas estão sempre no limite da sua tolerância, quase sempre descambando para a intolerância por situações várias e muitas vezes por situações que nem se justificam. Então esse filme é um ensaio sobre o preconceito e mais do que isso, sobre os impactos do preconceito na sociedade. Nós estamos conectados a muitas pessoas de modos insuspeitos. Nós nem temos ideia do quanto nós dependemos de outras pessoas. Então a intolerância seria algo abjeto, algo bruto, né? Basicamente algo selvagem, porque a gente depende das pessoas dentro de um meio social. Nós dependemos delas mais do que estar conectados. Então temos que evitar esses pontos de atrito. Por quê? Porque sob pressão nós podemos acabar sendo injustos. Sob pressão, dificilmente as pessoas conseguem ser razoáveis ou agir pelo bom senso. Elas acabam colidindo. E é isso que o filme Crash sugere. Então, 2 filmes, Faça a Coisa Certa, 1989, e Crash No Limite, de 2004. 2 filmes exemplares sobre a intolerância. E, por favor, vamos dialogar, vamos nos aceitar, vamos nos dar bem. Valeu, até a próxima, galera!